Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de serviços jurídicos do canal Educação. É uma grande alegria estar com vocês, né? Nesta manhã de quinta-feira, depois do Dia das Crianças. Com certeza vocês devem ter curtido aí o feriado e descansaram a mente, né? Para aqueles que não me conhecem, sou a professora Amanda Souza. Estou nesta jornada agora com o pessoal do curso técnico de serviços jurídicos na disciplina de projetos de aprendizagem interdisciplinar 2, tá bom? E aí, galerinha, nossa aula de hoje, o conteúdo da nossa aula de hoje é comunidade, integração entre o indivíduo e a sociedade. Eita, que esse tema tem muita informação só no tema. Imagine o tanto de coisa que a gente tem para conversar sobre ele. Olha aí, pessoal, um dos objetivos da aula de hoje é caracterizar o ser humano como um ser biopsicossocial, né? Compreender a importância das comunidades no processo de vida em sociedade, tá? Então, o nosso foco é que a gente realize aí nosso bate-papo, realize algumas investigações sobre essa temática. E aí, pessoal, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu já trouxe essa temática aqui, tá? O ser humano é um ser biopsicossocial. E aí, antes de começar a discutir sobre a temática geral da aula, a gente vai conversar sobre essa daqui, para a gente compreender o que esse termo quer nos falar sobre o comportamento do ser humano. Costuma-se dizer, pessoal, que normalmente o ser humano ele é um biopsicossocial. Seu potencial é determinado por suas características biológicas, tá? Então, uma das partes que se refere a essa termologia aqui é a característica do ser humano, tá? É a característica, é o potencial do ser humano ser determinado através das suas características biológicas, ou seja, características físicas. Mas, por sua vez, sua ação também é influenciada pelos aspectos psicológicos, como desejos, motivações e inibições, tá? E pelo ambiente também social, que é através da pressão exercida aí por outras pessoas, restrições legais e etc. Então, o ser humano, querendo ou não, o seu potencial ele é determinado por essas características tanto físicas, características psicológicas e características também que estão relacionadas ao ambiente social, tá bom? Então, a gente começa já a refletir nesse aspecto. O que os aspectos biopsicossociais determinam na vida de um indivíduo? Por que esses aspectos eles são importantes para o desenvolvimento de uma criatura de Deus, né? O conceito de saúde compreende não somente a ausência de doença, mas também um estado completo do bem-estar físico, psicológico, social do indivíduo. Então, para uma pessoa, para um indivíduo estar bem, no sentido, né, geral de saúde, ele também precisa estar bem na parte física, psicológica e também com seu relacionamento social. O modelo biopsicossocial afirma que esse funcionamento do corpo pode afetar a mente e o funcionamento da mente pode afetar o corpo. Então, pessoal, nós, indivíduos, né, querendo ou não, nós somos seres que nós acabamos sendo influenciados por todas essas partes, tá? Tanto a parte física, o nosso psicológico é essencial e também a exposição que nós sofremos aí diante da sociedade, né, do convívio social, tá bom? Aspecto social investiga como os diferentes fatores sociais, como os status socioeconômicos, a cultura e as relações sociais, elas acabam influenciando também na saúde do ser humano.
Então, não é só e somente simplesmente ter saúde que significa que você está com saúde, né? Não ter doença, na verdade. Não ter doença significa estar com saúde. Mas existem outros aspectos da vida do ser humano que, querendo ou não, estão diretamente ligados a essa saúde, que é a saúde mental, tá? Que é a saúde também da parte social. E aí, pessoal, para a gente compreender um pouquinho mais sobre como o ser humano ele precisa viver dentro de uma sociedade e qual é a importância da comunidade para uma sociedade como um todo, a gente precisa primeiro relembrar o que é uma comunidade. Então, a comunidade, galerinha, ele é um agrupamento de pessoas. É um agrupamento de pessoas, um grupo de pessoas, que normalmente elas vivem dentro de uma mesma área geográfica, tá? Inicialmente aí, rural, urbana, ou também que possam estar juntos, unidas por interesses comuns. Esses interesses comuns também podem fazer com que pessoas criem uma comunidade e que participem das mesmas condições gerais de vida. Também é uma outra forma, tá, de se representar uma comunidade, tá bom? E aí, galerinha, o que é comunidade para a sociedade, então? A gente acabou de falar que a sociedade é um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas pode ser simplesmente pela região geográfica, pelaquela localidade. Mas também pode ser um grupo de pessoas que se identificam com os mesmos gostos. Pode ser gostos por comida, por atividades, por hobby, várias e várias. Por exemplo, aí, o pessoal que gosta de Naruto, né? Naruto, por exemplo, Naruto Uzumaki. Só o que existe são comunidades que compartilham os mesmos gostos por Naruto Uzumaki, tá? Os otakus, né? E aí, galerinha, tem pessoas, por exemplo, que formam grupos que gostam, por exemplo, de futebol. Ah, o grupo do time tal, né? A comunidade, no caso. A comunidade do tipo do time específico. Do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo. Por quê? São pessoas que podem até estar em regiões diferentes, mas eles têm um gosto em comum, eles compartilham algo. Então, eles podem se chamar de comunidade. Também pode ser comunidade aquele grupo de pessoas que compartilham a mesma situação de vida, mesma classe social, tá bom? Mesmas restrições. Também. Então, querendo ou não, comunidade é um conjunto de pessoas que têm algo em comum, certo? E a comunidade para a sociedade, ela também tem uma grande importância. A sociedade é o termo utilizado para traduzir um grupo de pessoas que compartilham uma cultura, um território definido. A comunidade, contudo, ela é um grupo limitado de pessoas que coexistem, se relacionam e apresentam semelhanças. Então, quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de algo mais profundo, né? De algo mais voltado para a parte da cultura, certo? E aí, galerinha, a sociedade, ela é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos. Olha aí. Então, anteriormente, nós acabamos de falar que a comunidade é quando um grupo de pessoas compartilham algo em comum. Já a sociedade, ela é um conjunto, uma associação de indivíduos que compartilham os mesmos valores culturais e éticos e que estão sobre um mesmo regime político. Tá? As mesmas regras, direitos, deveres. E também, não só político, mas também econômico. Em um mesmo território e sob as mesmas regras de convivência. Então, isso a gente pode considerar aí uma sociedade. Tá? A sociedade não é
um amontoado, né, um amontoado de indivíduos, mas sim um sistema que deve ser organizado. É um sistema organizado e também ordenado em uma estrutura social, com um objetivo normativo e com instituições formais e informais, como, por exemplo, faz parte da sociedade instituições como o Estado, a família, a igreja, escola. Tudo isso, querendo ou não, representa o quê? Representa, pessoal, regimes, regras de convivência, como conviver, como deve ser o comportamento, que ensinam esse repertório de prescrições, fomentam a unidade cultural, punem as transgressões, tá? Analisam, verificam o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Punem as transgressões das regras, socializam os indivíduos, definem uma gama de papéis que esses indivíduos devem desenvolver dentro de um local, né? Dentro de uma coesão social, dentro de uma economia e uma política. Então, uma sociedade, ela não é simplesmente um conjunto de pessoas que gostam das mesmas coisas, tá? Normalmente, em uma sociedade, o que vai ter algo totalmente ao contrário, né? Existem muitas pessoas que normalmente não vão gostar e não vão concordar com muitas coisas. Porém, esse grupo de pessoas, eles vivem em um ambiente que é regido, que é orientado por quem? Por Estado, por grupos, né? Por instituições formais e informais, que geram regras, como Estado, família, igreja e muitas outras, né, instituições que mostram, de alguma forma, uma autoridade sobre os indivíduos, tá? Então, pessoal, a comunidade e uma sociedade são coisas totalmente diferentes. A etimologia da palavra, propriamente dita assim, o termo que significa a palavra sociedade, vem do latim societas, que significa associação, amistosa com outros, por exemplo. A sociedade é uma palavra que pode ter vários significados, conforme aí o enfoque, tá? A corrente teórica, o mesmo, ou então a disciplina. A sociedade é um agrupamento humano. Um agrupamento humano. E aí, fica ligado. Pode ter uma sociedade de cavalos, pode ter uma sociedade de bezerros, pode ter uma sociedade de cachorros. Não pode. Tá? Sociedade é algo, né, um agrupamento de seres humanos, tá? Humanos, que aí são regidos por regras, costumes comuns. Existe desde os primórdios da humanidade. Até mesmo quando o homem ainda não entendia, né? Não sabia nem que aquilo era uma sociedade, não sabia nem que aquilo era um grupo ainda. Mas, querendo ou não, lá desde o início, sempre existiram regras. Sempre existiram aí a figura de liderança. O que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia. Então, ao longo da história, a sociedade ela foi sendo também desenvolvida, tá? Como aponta o renomado antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, a sociedade ela é uma condição universal da vida humana. É uma condição, tá? É uma condição da vida humana. Trata-se de uma necessidade biológica, tá? É uma necessidade biológica que o ser humano possui. É a vida em sociedade. Biológica e simbólica. Biológica por quê? Porque somos, tá? Somos predispostos geneticamente a uma vida em sociedade.
e ao desenvolvimento de habilidades indispensáveis à nossa sobrevivência. Tá bom? Então, existem habilidades que são desenvolvidas no ser humano, que só podem ser desenvolvidas porque aquela pessoa, ela vive em sociedade, certo? E essas habilidades são essenciais para a sobrevivência. Vocês se lembram da nossa última aula que o homem desenvolveu habilidades para criar ferramentas, para simplesmente se alimentar, tirar o sustento da terra? Ele não desenvolveu habilidades para se manter vivo? Pois é, viver em sociedade também é uma habilidade que o homem precisou desenvolver para ele permanecer vivo. Não é porque é bonito viver em sociedade, não. É porque é algo essencial para a humanidade, certo? E outro ponto, pessoal, é que envolvem simultaneamente o físico e o intelecto, com a linguagem e a técnica em qualquer tipo de trabalho. Então, trabalhar hoje, a gente sabe que o trabalho, a gente aprendeu nas nossas últimas aulas que o trabalho, ele existiu, ele foi criado, foi desenvolvido pelo ser humano para manter a sobrevivência. A gente conversou da diferença do trabalho e do emprego, né? Trabalho não necessariamente precisa ser remunerado. Trabalho é uma ação que você realiza com o objetivo de alcançar algo. Esse trabalho, pessoal, ele foi desenvolvido ele foi sendo criado, melhorado para possibilitar que o ser humano continuasse vivo, tá bom? Hoje em dia, até hoje, né, a gente precisa trabalhar. Na verdade, nós passamos a nossa vida inteira estudando, se dedicando, se aprimorando para, no momento correto da nossa vida, nós começarmos aí no mundo do trabalho. Só que as pessoas que não conseguem viver em sociedade, elas provavelmente não vão conseguir viver também no mundo do trabalho. Então, querendo ou não, aquilo que te possibilita a tua sobrevivência, que é desenvolver um trabalho, se você não tem a possibilidade, se você não consegue viver em sociedade, isso também vai te prejudicar, tá bom? Então, querendo ou não, a convivência, viver em sociedade faz parte do ser humano como uma das partes essenciais para ele sobreviver, tá bom? E também, né, a gente pode considerar a sociedade como uma necessidade simbólica, porque além de suprir as nossas necessidades físicas, precisamos dar sentido às nossas necessidades. Isso requer o desenvolvimento de uma parte moral, cognitiva, que define parâmetros para que você possa ter um objetivo claro. Então, é um sentido do porquê que você está trabalhando, um sentido do porquê que você quer conquistar determinadas coisas. Assim, o comportamento não é fundamentado em instinto, mas em normas que orientam suas ações e a organização social do seu grupo. Então, foi o tempo que o ser humano só vivia de instinto. De instinto faz muitos anos atrás, que o homem vivia simplesmente por instinto. Hoje em dia, é fundamental as normas que orientam suas ações e a organização social do seu grupo, tá bom? Você tem que seguir regras. A gente começa a aprender a viver em sociedade, pessoal. Não existe um local melhor para aprender a viver em sociedade do que dentro da nossa própria casa. Não existe. A gente começa a aprender a viver em sociedade dentro de casa. Você primeiro é preparado dentro de casa, ao longo da sua vida, para quando você sair, né, abrir as asas, bater as asas e ir para o mundo, você já ter aprendido várias coisas. Então, muitas das vezes, quando os nossos pais eles puxam a nossa orelha para muitas coisas que nós devemos fazer, porque é a nossa obrigação, o que nós não devemos fazer porque não é permitido, porque não é correto, a gente já está desenvolvendo habilidades de convivência social.
Então, por exemplo, a gente sabe, né? Isso daí a gente não aprende, né, quando chega na escola, não. A gente aprende quando em casa ainda. Pequenas coisas. Então, imaginei que você tem um irmão e que você pegou algo do seu irmão, sem pedir a permissão dele. Imaginei que tinha uma caixa de chocolate do teu irmão guardado dentro do guarda-roupa. Ele estava guardando para ele. Você pegou essa caixa de chocolate, comeu toda a caixa de chocolate e ainda falou que não foi você, que você não viu. Isso é muito comum acontecer com criança, né? Mas o que que os pais fazem? Os pais pegam a criança, chamam a atenção e falam que realizar aquela ação, aquela atitude é errado. Não é correto você pegar o que não é seu. Não é correto você pegar aquilo de alguém sem permissão. Então, de já, naquela atitudezinha, pequeno ainda, os teus pais estão te ensinando que é errado pegar algo que não é seu. Ou seja, eles estão te ensinando algo que a sociedade não permite que você erre, como roubar, né? Na vida adulta, por exemplo, né? Imagine, você é bebezinho, você está aprendendo aqueles princípios de viver em sociedade em casa. Mas na sociedade em si, por exemplo, já espera que você saiba que roubar é errado. E que se você roubar algo de alguém, você vai ser punido por isso. Então, a gente aprende valores sociais, aprende a viver em sociedade dentro de casa. É uma das principais instituições que te ensina isso. Por isso que a gente tem que ficar ligado no que os nossos pais falam, né? Então, pessoal, isso daqui é historicamente, tá? Isso aqui acontece ao longo da história. Essas observações, tá? Essas observações. A sociedade e o indivíduo, os autores clássicos que falam muito sobre essa temática da sociedade, que é muito vista na disciplina de socialismo, por exemplo, estudos sociais ou algo do tipo, socialismo não, sociologia, desculpa. É muito visto na disciplina de sociologia, essa temática de sociedade e indivíduo. Os autores clássicos da sociologia falam que enfatizar, né, enfatiza que a sociedade é anterior ao indivíduo e impõe-se sobre ele. Suas regras, fatos sociais são exteriores, gerais e exercem aí o controle sobre os indivíduos. A participação do indivíduo na sociedade está ligada à função que ele desempenha nela. A gente conversou sobre isso, né? Nas aulas anteriores, ainda falando sobre o trabalho. Marx enfatiza a divisão de classes, como, por exemplo, sendo que a classe que domina sobre as demais traduz e dissemina a ideologia que permite que as classes exploradoras, por meio do trabalho, aceitem e validem a exploração que sofrem, por exemplo. A infraestrutura social corresponde à base material da sociedade, a sua formação mediante ao mundo do trabalho. Então, na aula anterior, a gente falou sobre a importância do trabalho. Aqui a gente está falando sobre como o trabalho ele representa, como é que essa pessoa, como esse indivíduo é imposto, é adicionado na sociedade. Tá bom? Weber, por exemplo, quando ele fala da sociedade do indivíduo, esse autor, Weber, volta sua atenção para a ação social, que seria a ação que leva em consideração o comportamento dos outros e é adotada aí de significado, seja ele de modificação racional, efetiva ou tradicional também. Para este autor, compreender essas ações possibilita aprender os valores, as regras que são compartilhadas por todos, tá bom?
E aí, pessoal, ao longo da história, nós visualizamos, vocês com certeza estudaram aí ao longo dos anos, várias características, vários tipos de sociedade que existiram ao longo da história e que foram muito importantes para muitas culturas. A sociologia, enquanto ciência social, surgiu lá no século XIX, quando grandes mudanças responsáveis aí pela parte da sociedade pré-capitalista transformaram as sociedades modernas. Portanto, a sociologia desenvolveu-se na confrontação de dois tipos de sociedade. Primeiro, uma delas foi a sociedade feudal, que era suplantada, e a sociedade burguesa, tá? Que emergia naquela época. A classificação de tipos de sociedade pode variar, assim como o próprio conceito de sociedade, tá certo? Então, ao longo da história aí, houve vários tipos de sociedades, algumas delas a sociedade feudal e a burguesa, que trouxeram muitas características para como até hoje as pessoas se comportam. É importante ressaltar que a classificação por tipos tem finalidade analítica, portanto, não traduz aí uma linha evolutiva entre sociedades melhores ou piores, tá? No caso aqui, pessoal, a sociologia desenvolveu-se na confrontação de dois tipos de sociedade. A feudal, que era, no caso, uma sociedade suplantada, e a sociedade burguesa. A sociedade feudal, ela tinha uma organização na produção econômica, muito voltada e baseada aí na produção de atividades agrícolas, tá? Então, a função dessa sociedade era a parte do desenvolvimento de atividades agrícolas. A grosso modo, os três grupos sociais que a constituíam eram os sacerdotes, os guerreiros e os trabalhadores. Estes sustentavam os dois primeiros postos, tá? Que no caso eram cultivados nos estratos, tá? Dos estratos sociais. Outro aspecto, a sociedade burguesa, que desenvolveu após as drásticas mudanças culturais e políticas, como no caso, né, que pôde ser visto na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, desmantelou-se aí o traço comunitário que marcava a sociedade feudal, substituindo-se aí pela racionalização das relações. Nesse caso, pessoal, a sociedade feudal, o casamento era uma obrigação moral. Na sociedade moderna, é um contrato com direitos e deveres. Então, ao longo da história, vários aspectos da sociedade eles foram sendo modificados. Então, aqui ele mostra, por exemplo, como o casamento. O casamento aí, o contrato entre duas pessoas, antigamente, lá na época da sociedade feudal, o casamento ele era uma obrigação moral. Você tinha a obrigação de se casar. Quando chegava em uma idade específica, a moça já tinha que se casar. E quando, né, passava daquela idade, já estava ficando aí para a titia, por exemplo, né? Tinha obrigação com a família, com a própria família, ela tinha obrigação de casar, de manter aí o nome, né, as tradições, os costumes da família, por exemplo. Hoje em dia, esse mesmo casamento, que é um costume da sociedade, ele trouxe outros valores, ele tem outro sentido. Hoje em dia, por exemplo, na sociedade moderna, o casamento ele é visto como um contrato entre duas pessoas, que os dois lados têm esse contrato um com o outro, com o objetivo de ter direitos e deveres. Tá? Então, ao longo da história também, esses aspectos foram sendo modificados.
a sociedade humana e a cultura, né? A coesão de uma sociedade é construída sobre a cultura de um povo. A interação cultural gera a consciência de pertencimento, ou seja, é a identidade cultural. É necessário que haja essa identidade cultural. Essa identidade, ela forma-se pela partilha de crenças, saberes, costumes comuns. Então, é comum que uma sociedade que compartilha costumes, direitos, deveres, compartilhe também a sua cultura, a sua crença, porque, lembrando, inicialmente as pessoas viviam em comunidade, né? Tinham algo em comum, mas depois a sociedade, você vive em um ambiente que existem várias pessoas de diferentes costumes, de diferentes crenças, de diferentes saberes, de costumes, né? De diferentes costumes. Essa semelhança, ela pode ser atribuída a vários fatores, né? Quando um grupo de pessoas tem costumes comuns, esses costumes dentro de uma sociedade pode ser atribuído a vários fatores, como o étnico, o religioso, o profissional, até o profissional aqui, tá? Os territoriais, os políticos, ancestrais e aí muitos outros. A semelhança entre as pessoas aproxima a identificação que gera a coesão de grupos, né? Que gera a criação, o surgimento dos grupos, que podem ser maiores ou menores, tá? Então, pessoal, imaginem um grupo de pessoas que compartilham, né, o mesmo sentido religioso, tá? Uma mesma religião. São um grupo de pessoas que vivem em uma sociedade que compartilham algo em comum. Entre as formas de identidade cultural mais conhecidas está a identidade nacional, os símbolos, as narrativas, as práticas e os conhecimentos que nos unem enquanto brasileiros, por exemplo, tá? Mesmo em um território tão imenso e com inúmeras diferenças regionais. Então, nós somos uma sociedade, tá? Nós somos uma sociedade brasileira, tá? De pessoas que vivem em um mesmo país, que compartilham um mesmo território. E o nosso país, ele é um país que existem diversos grupos, né? Diversas culturas, diversos costumes, estilos de vida. Então, imagine aí como é que seria difícil viver em uma sociedade que existe uma dimensão de diferenças, existe tanta gente diferente. Se você olhar agora para a sua sala de aula, para os teus colegas que estão aí do teu lado, que moram praticamente na mesma cidade, você já vai ver muita diferença entre vocês. Imaginem aí na dimensão de país, tá? Nós somos muito diferentes uns dos outros. Isso é comum. E isso também é belo. É importante que nós sejamos diferentes. Então, imagine um monte de gente diferente, que tem costumes diferentes, que tem culturas diferentes, que tem gostos diferentes, sem ter algo que nos una. Pessoal, a gente tem que ter regras em comum. A gente tem que ter leis em comum, né? Leis, os nossos direitos, as nossas obrigações, as nossas responsabilidades sociais, que independente de onde você esteja, tá? Os teus direitos e os teus deveres são os mesmos. Então, isso, querendo ou não, é algo que é bem característico de uma sociedade. Uma sociedade é a soma de variadas comunidades que a compõem. Então, eu disse para vocês que comunidade é um conjunto de gente que compartilha de algo. Então, nós somos uma sociedade gigantesca que temos várias comunidades que fazem parte dessa grande sociedade, que compartilham várias coisas.
A rede de relacionamento de que é formada uma sociedade, ela é constituída por grupos bem menores, comunidades que são formadas por grupos menores, como, por exemplo, as famílias. Esses núcleos da sociedade, como no caso a família, a comunidade, são grupos intermediários que socializam e integram os indivíduos aos grupos majoritários, que é a sociedade. Então, pessoal, mais uma vez, a família é a nossa primeira é o nosso primeiro exemplo, é o nosso primeiro contato, é onde a gente aprende como a gente deve viver em sociedade. Lá a gente aprende a escutar, lá a gente aprende o momento de falar, lá a gente aprende a compartilhar, a obedecer, a identificar a figura de autoridade, ao respeito à autoridade. Então, pessoal, tem muita coisa que a gente aprende a viver em sociedade. A gente não passa a aprender a viver na sociedade, não é quando a gente se torna adulto, não. A gente aprende desde criança. É por isso que a socialização, o contato entre as crianças umas com as outras é essencial. É por isso que é tão importante a criança ir para a escola, né? É importante que a criança vá para a escola, é importante que assim que a criança cresce, ela consiga conviver com outros coleguinhas em casa também, para ela começar a expressar, né, várias características que são importantes e que ela precisa desenvolver essas habilidades ao longo aí da sua vida, para quando chegar o momento do trabalho, né, o ambiente de trabalho, ele é essencial, já é essencial que você já tenha essas habilidades desenvolvidas, tá? Já se espera que quando você entre no mercado de trabalho, você já seja uma criatura social. Uma criatura que consiga viver em sociedade, tá bom? Sabendo respeitar os costumes, os direitos, sabendo os seus deveres, tá certo? E aí, pessoal, para Tonies, esse sociólogo, pesquisador sobre essa sociedade da comunidade, ele fala aqui o seguinte: comunidades e as interações humanas, elas podem ser vistas como algo natural, ou seja, voluntária e efetiva, como vistas a participar de uma rede de proteção e subsistência. Já as interações humanas de um agrupamento maior, que é a sociedade, são batizadas pela vontade arbitrária, que é tanto mais artificial e irracional, quanto mais expansionista, complexa por ser essa sociedade. Então, pessoal, eu vou até voltar aqui para a gente ficar aqui nessa parte, nesse slide, tá? Que a nossa aula já está finalizando. Então, galerinha, é o seguinte, para a gente conversar, para a gente finalizar essa nossa aula de hoje, esse nosso bate-papo, vocês verão que o mundo do mercado de trabalho, a gente sempre vai trazer essa palavrinha, né? Viver em sociedade, aprender a se relacionar com as pessoas, aprender a conversar, aprender a transmitir as suas opiniões, aprender os seus direitos, aprender os seus deveres, saber se posicionar no local que lhe é permitido. Tudo isso, pessoal, é importante, porque a gente vive em uma sociedade que você tem muitos direitos, mas também o outro tem os seus direitos. Tem os mesmos direitos que você. E você também tem os seus deveres. Então, a gente sempre tem que ter muita atenção com a balança. A gente tem que sempre aprender a ter muito equilíbrio. Até onde vai o meu querer, até onde vai o meu direito, até onde vai o meu dever como cidadão dentro de uma sociedade. Porque a gente é regido por leis, por regras, tá bom? Então, galerinha, a gente está finalizando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.